Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Assentados mesmos, vamos ler versos de 1 a 7 do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Eu mesmo faço a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com toda a atenção. Diz assim a palavra de Deus: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Verso 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Oremos uma vez mais. Senhor Deus e Pai, eis-nos aqui com temor e tremor diante da autoridade da Tua palavra, a fim de que neste instante, Senhor, as nossas vidas aqui na igreja e os irmãos que nos acompanham, seja onde for na transmissão, Senhor, pela internet, que todos sejamos alcançados por Tua verdade, edificados como corpo de Cristo Jesus pelo nosso Senhor, através da boa ação do Santo Espírito de Deus, trazendo-nos verdadeiro entendimento. Portanto, para isso, Senhor, que nesse instante a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Que todas as nossas preocupações, as preocupações da segunda-feira, fiquem para depois do culto, Senhor. Agora é hora do povo se aquietar e Deus falar-nos ao coração. Dá-nos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Prosseguindo com a nossa série de breves reflexões aqui no livro, então, de Atos dos Apóstolos, nós chegamos hoje ao capítulo 14, quando Paulo e Barnabé, depois de serem expulsos da cidade de Antioquia da Pisídia por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, viajam agora cerca de 145 quilômetros e chegam aqui à cidade de Icônio, aonde nós veremos o quê? Um pouco mais do mesmo. Um pouco mais do que já havia acontecido em Antioquia da Pisídia e o que acontecerá nas próximas cidades em que o apóstolo Paulo chegará. Nós estamos aqui ainda na primeira viagem missionária de Paulo. E nós, queridos, poderíamos dizer que aqui também está embutido o método de Paulo de propagação do evangelho nas cidades. Então, como que ele fazia, ou como que se dava essas visitas de Paulo nas cidades? Eu trago aqui um resumo de 3 situações. Primeira coisa que ele faz, logo que ele chega na cidade, ele procura a sinagoga dos judeus. Primeira coisa que ele faz, ele procura a sinagoga da cidade. Feito isso, lá na sinagoga, ele recebe sempre a oportunidade, como bom fariseu, e ele anuncia a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Ele não perde tempo. Tendo a oportunidade na sinagoga, ele prega o Evangelho. E a partir desta sua pregação, sempre ele sofre oposição. Por vezes um pouco menos, por vezes um pouco mais. Em Antioquia da Pisídia, ele foi expulso da cidade, sem violência. Aqui, a coisa já muda de figura. Ele já recebe ameaças de morte. E a terceira coisa que acontece sempre nas visitas de Paulo, mesmo que ele sofra terríveis perseguições, oposição à sua pregação, o saldo sempre é positivo. Muitos homens são alcançados pela verdade do Evangelho, recebem a salvação por meio da fé. Queridos, isso para nós é importante demais.
Isso diz para nós de imediato, precisamos pregar o Evangelho, mesmo que soframos as maiores oposições, porque o Senhor sempre usará a pregação do Evangelho, os nossos lábios, para alcançar um, para alcançar outro, para alcançar quem Ele desejar. Ok? Vamos então verso a verso, queridos, tentando aqui aprender aqui algumas verdades. E já vou logo dizendo para você não se preocupar com o horário. Nós vamos gastar um pouco mais de tempo nos versos 1, 2 e 3. E aí você vai falar o seguinte, meu Deus, só fez os versos 3, demorou isso tudo. 4, 5, 6 e 7, que horas nós vamos sair daqui? Os outros versos a gente vai falar muito pouco, bem menos do que nesses 3 primeiros versos. Vamos lá? Verso 1, então, relendo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então aqui nós temos aquela cena se repetindo, Paulo entrando primeiro na sinagoga judaica e junto com Barnabé prega o evangelho de Jesus Cristo. Contudo, nos chama a atenção aqui uma nova expressão usada por Lucas, o autor de Atos. Que expressão é essa? É quando ele diz assim, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E falaram de tal modo. Pastor, o que significa isso? O nosso cuidado, ao olharmos para esta expressão, queridos, é entender que ela não deve ser confundida com o motivo pelo qual grande multidão foi alcançada e passou a crer. Não foi por causa do modo com que eles falaram. Deu para entender, queridos? Será que aqueles homens, aquela multidão ali que creu no Evangelho, só creu pelo modo como eles pregaram, pela forma da sua pregação, pela eloquência de Paulo? Será que é isto que o texto está dizendo? Óbvio que não. Basta observarmos que em todo o livro de Atos dos Apóstolos, a ênfase está na pregação do Evangelho. Por isso mesmo, apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, qual é o poder de Deus para a salvação daquele que crê? Segundo Romanos 1,16, o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é que é o poder de Deus para a salvação. Portanto, queridos, de quem é o mérito por esta multidão aqui que passa a crer? O mérito é do pregador? O mérito é de Paulo? O mérito é de Barnabé? O mérito está no modo como ele prega, com eloquência, com muita sabedoria? Ou o mérito está na simplicidade do Evangelho apresentado? Este é o ponto, queridos. Então, pastor, me responda, o que significa então essa expressão, falaram de tal modo? Esta expressão, queridos, ela apenas demonstra o fervor, a paixão de Paulo e Barnabé quando eles pregam o nome de Jesus. Por que isso, queridos? Porque a ideia simples aqui é de que eles amavam o que eles pregavam. Eles pregavam com paixão porque eles tinham convicção da verdade a que eles estavam pregando. Eles tinham convicção de que o que eles pregavam era o que havia de melhor para o pecador. A única solução, a única possibilidade de salvação era o Evangelho. Então, por conta disso, eles sabiam que eles carregavam dentro de si um tesouro precioso, o maior tesouro deste mundo. Se eles diziam que Jesus ressuscitou em suas pregações, é porque eles tinham convicção, eles criam perfeitamente que ao terceiro dia ele levantou dentre os mortos. E quando eles anunciavam a salvação neste que ressuscitou, eles tinham plena convicção dos efeitos que vêm sobre os pecadores que passam a crer neste nome. Os seus pecados são perdoados pela cruz de Cristo.
tendo convicção disso, queridos, eles pregavam de tal modo com que todos viessem a entender exatamente o que ele estava por dizer. Hernandes Dias Lopes, certa vez, pregando em Salvador, numa conferência, ele diz que uma jornalista, não me lembro se foi no início ou antes, eu acho que foi depois da pregação dele, neste sermão, uma jornalista chamou Hernandes Dias Lopes e falou o seguinte: reverendo, o senhor acredita mesmo no que você prega? Você acredita em tudo isso que você prega? Aí ele conta que ele disse: eu creio firmemente que aquilo que eu prego é a verdade absoluta. E os efeitos desta fé, eu creio firmemente que se fazem preciosamente presentes na vida daqueles que passam a crer em Cristo Jesus. Sobre este tema, queridos, nós temos um exemplo muito precioso nas Escrituras. Você deve se lembrar de que quando Jesus terminou o sermão mais belo e mais sábio que este mundo já ouviu, que sermão foi esse que Jesus pregou? Sermão da Montanha Martlete. O sermão mais sábio, belo, poderoso que este mundo já ouviu, foi Jesus que pregou no Sermão da Montanha. E ao findar este sermão, houve alguns comentários. E Mateus registra isso. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Mateus registra o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E agora veja o que ele diz: porque ele, Cristo, as ensinava como quem tem autoridade. Você sabe o que significa isso, queridos? Ele ensinava como quem tem autoridade. A autoridade aqui é no sentido de que ele sabia exatamente do que ele estava falando. Ele tinha conhecimento de causa. Ele amava o que estava falando. E ele vivia o que ele estava pregando. Ele experimentava. Então eu posso dizer para vocês com toda clareza: este é o Evangelho. Este é o caminho. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque eu sei exatamente do que eu estou dizendo. É nesse sentido, queridos, que Paulo e Barnabé pregavam de tal modo que eles sabiam exatamente da preciosidade que estava sendo oferecida aos pecadores. Verso 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então veja que enquanto uma grande multidão de judeus e gregos passavam a crer no Evangelho, outros tantos aqui procuravam, eu vou chamar o seguinte, procuravam disseminar o pior vírus que pode chegar nesse mundo. Pior do que o coronavírus. Que está fazendo aqui com que todos os irmãos estejam de máscaras, afastados uns dos outros. Muitos outros irmãos, por conta desse rígido decreto de Casimiro de Abreu, precisamos registrar, impede os irmãos acima de 60 anos e menores de 12 anos de estar presentes. Há um vírus muito pior do que esse, e que nós vemos aqui, queridos, que é o vírus da incredulidade. O autor aos Hebreus já dizia: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz isso no capítulo 11, verso 6, que em seguida ele vai explicar esta expressão. Quando o autor aos Hebreus ele diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então por isso que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se não cremos que ele existe,
Essa é a nossa perdição. Essa é a perdição do homem. Portanto, aqui, queridos, nesse sentido, aqueles homens que se apresentam de forma extremamente racionais, eles se perdem. E não venham eles com aquela seguinte ideia que por vezes atormenta a vida dos crentes, quando eles perguntam, quando eles dizem o seguinte: me provem a existência de Deus. Ou quando dizem assim: me provem que Jesus ressuscitou. Se provarem, eu creio. Na verdade, queridos, pela experiência que temos, segundo as Escrituras, esse desafio, na verdade, só reflete aquilo que está latente em suas vidas, a incredulidade. Ninguém vai convencê-los. Nesse sentido, eles não querem prova nenhuma. Cristo fala sobre isso, queridos, quando ele conta uma história de Lázaro, que mendigava na porta de um homem rico. Você lembra dessa passagem? Ambos morrem. E aí o rico suplica a Deus que envie Lázaro, que está no céu, que voltasse à terra e pregasse aos familiares desse rico, porque ele estava no inferno. E ele fala assim: Deus, eu estou aqui no inferno porque eu era incrédulo, eu não acreditava nisso, não acreditava em nada disso, e agora eu estou no inferno. E Lázaro, que mendigava na minha porta, está no céu, porque ele temia a Deus, porque ele cria em Deus. Então eu quero te suplicar algo. Permita que Lázaro volte, que ele ressuscite, que ele se levante do cemitério, que fato extraordinário, né? Que levante lá da terra, e aí ele vá até os meus familiares. Quando os meus familiares verem que um morto ressuscitou e anuncie para eles que eles precisam manifestar fé em Deus, eles vão crer. Sabe o que Deus responde nessa história que Jesus conta? Deus responde o seguinte: não permite isso. E ele diz: eles têm Moisés e os profetas. O que significa essa expressão? Quem sabe? Quem se habilita? Eles têm Moisés e os profetas. Ninguém? O que ele quis dizer? O seguinte: eles têm Moisés. Moisés já tinha morrido. Jesus está contando essa história. Essa expressão significa simplesmente, poderíamos aqui simplificar essa história, eles têm o Antigo Testamento, a Bíblia. Eles têm Moisés, os escritos de Moisés, a lei de Moisés. Eles têm os profetas que profetizavam acerca, inclusive, do Messias. Então ele diz, eles têm Moisés e os profetas. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a resposta de Jesus para eles é o seguinte: mesmo se alguém sair da terra, levantar e pregar, eles não vão acreditar. Será mesmo? Não acreditariam? Ironia. Pouco tempo depois, Jesus morre na cruz. E ao terceiro dia, ressuscita. E eles se mantiveram incrédulos. Ao ponto de subornarem pessoas para dizer o seguinte: o corpo que não está lá, diga que os discípulos roubaram o corpo, só para dizer que ele ressuscitou. E esta incredulidade nós vemos aqui também. Enquanto uma multidão crê, muitos judeus tentam persuadir aqueles a perderem esta fé. Passam a tentar, como nós vimos na nossa última reflexão no final do capítulo 13, a contradizerem a pregação do Evangelho. E aí eu te pergunto, e nos dias de hoje, queridos? A sociedade tem tapado os seus ouvidos para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos livre desta incredulidade absurda, que nós vamos falar ainda um pouco mais sobre ela. Verso 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça,
concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Queridos, esta expressão aqui, falando ousadamente no Senhor, que significa uma característica marcante das primeiras pregações, nas primeiras décadas, pelos nossos primeiros irmãos. Eles sempre pregavam assim, como nas pregações de Pedro, como nas pregações de João, como nas pregações de Estevão, que também foi objeto da nossa reflexão. Que características são essas? Eles falavam ousadamente no Senhor, de duas vertentes, e nós falamos sobre isso. Que vertentes são essas? Que caminhos são esses que eles traçavam nos seus sermões? Eles denunciavam e anunciavam. Isso fazia parte de qualquer pregação dos primeiros crentes na igreja primitiva. Em que sentido? Porque, em primeiro lugar, queridos, eles denunciavam mesmo. Lembra da primeira pregação de Pedro? Ele chega para os judeus e fala assim, ó: Jesus Cristo, que foi levado à cruz, que foi condenado à morte, porque foi vocês que mataram. Vocês. Para em seguida, depois de demonstrar o pecado terrível dos homens, dizer o seguinte: pela fé neste mesmo Cristo que vocês mataram, há remissão de pecados, há salvação. Então, são essas duas vias que nós vemos nos sermões nas primeiras décadas do cristianismo: a denúncia de pecado e o anúncio da salvação em Cristo Jesus. Interessante, queridos, porque por vezes a gente não consegue enxergar isso nunca nos sermões das nossas igrejas. Prega-se de tudo. Prega-se bem-estar, prosperidade, curas, conquanto essas coisas tenham relevância para nós. Mas pouco se fala de pecado, de confronto de pecado no nosso meio. É por isso que Paul Washer, pastor batista americano, ele faz uma dura crítica ao evangelismo explosivo. Os irmãos conhecem o evangelismo explosivo? O pastor já falou aqui sobre isso. Que é aquele evangelismo que a gente aprende com uma apostilazinha em 5 minutos. Você vai ali, encontra uma pessoa na esquina, em 5 minutos você fala da pessoa, fala da condição dela, da salvação em Cristo Jesus, e no final dos 5 minutos você diz: quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Que aí você vai para o céu, caso contrário você vai para o inferno. Quer? E aí alguns levantam a mão, né, graças a Deus, e aceitam a Jesus Cristo. E aí Paul Washer fala o seguinte: uma geração de crentes que se convertem em 5 minutos, que mal tiveram tempo para olharem para si mesmo e verem o quanto eram, de fato, sem merecimento da graça de Deus. O quanto eram pecadores. As nossas igrejas, por vezes, estão cheias de crentes que não sabem a gravidade de seus pecados. E procuram viver a vida no Evangelho carregando com si muito desses seus pecados. Nós vemos aqui a ênfase da pregação da igreja primitiva, um anúncio direto da condição do homem sem Deus, morto em seus delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios, completamente dependente da ação graciosa de Deus na fé em Cristo Jesus, a fim de que estes, então, sejam alcançados por tamanha salvação. Por fim, queridos, neste verso aqui, nós vemos a presença de sinais e prodígios realizados pelas mãos de Paulo e Barnabé, a semelhança do que já havia acontecido, principalmente lá no capítulo 5 de Atos, pelas mãos dos apóstolos, em que muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram operados pelas mãos deles. Contudo, queridos, nós precisamos observar com muita atenção aqui que a ênfase do autor, neste verso que é Lucas, permanece a ênfase na pregação do Evangelho. Porque quando ele fala aqui de sinais e prodígios realizados por Paulo e Barnabé, veja que estes sinais serviam apenas para confirmar a palavra da sua graça. É a expressão usada por ele. Ou seja, tais sinais tinham, portanto, papel secundário e apontavam para o que era mais importante, porque eles confirmavam a palavra da graça.
Qual é a ênfase, então? A pregação do Evangelho. Por isso, queridos, que é inconcebível nos cultos das nossas igrejas uma ênfase demasiada em culto de cura e libertação, culto de isso e daquilo. Deus cura, queridos. Deus cura. Deus liberta. Deus realiza sinais, prodígios. Amém. Realiza. Mas precisamos olhar para essas coisas de forma secundária. Porque a palavra de Deus é o que há de mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque curados podem não ir para o céu. Agora, crentes na palavra de Deus vão para o céu. Lembram-se dos 10 leprosos? Conquanto o texto ele é tímido em apresentar detalhes desta história, a ideia fixa é a seguinte: 9 foram curados e viraram as costas para Cristo Jesus. Portanto, queridos, a ênfase deve estar nos sinais, nos milagres? Não. Como nesta história que Jesus Cristo contou, o mendigo Lázaro foi para o céu. Isto faz alguns pastores da prosperidade perderem os seus cabelos. Não sou eu, tá, queridos? Eu estou perdendo meus cabelos por outros motivos. Os pastores da prosperidade que ensinam a sua igreja que é inaceitável crente ter dívidas, passar por problemas financeiros, que eles têm que investir, o Senhor vai prosperar e vai prosperar. Eu acho que eles pulam essa página em que o mendigo foi para o céu. Por quê, pastor? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei por que crentes fiéis padecem numa cama de câncer. Sofrem as piores dores desta vida. Mas eu só sei de uma coisa: se eles creem na palavra de Deus, eles vão para o céu. E isso é o que nos basta. Versos 5, 6 e 7. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Queridos, conforme nós falamos aqui na introdução, o que há de mais importante nesta parte final é que tudo passa pelo crivo da ação soberana de Deus, que tem os seus propósitos muito bem definidos para os seus servos, para o seu povo, para a sua igreja. Portanto, a ida de Paulo e Barnabé para as cidades de Listra e Derbe não devem ser vistas aqui no texto como uma mera fuga. Ainda que nas narrativas, Lucas tem usado essa expressão, este termo. Eles precisaram fugir para lá, queridos. Nós devemos entender que pela ação soberana de Deus, muito mais do que uma fuga para lá, na verdade era o Senhor os chamando para outras 2 cidades, a fim de que lá o Evangelho fosse pregado. Se entendermos essas coisas, queridos, teremos paz no nosso coração quando enfrentarmos as lutas do dia a dia. Quando alguns dizem o seguinte: por que eu estou passando por isso, pastor? Por que motivo eu estou passando por esta situação, meu irmão? Eu não sei. Eu só sei que se você é um servo de Deus, o Senhor tem os seus propósitos. E a mão de Deus, em momento algum de sua vida, foi retirada. Você nunca foi desamparado. Espera no Senhor, que Ele tem algo para você. Então eles fugiram. Será que eles saíram daqui tristes? Poxa, Senhor, nós viemos aqui, passamos em Antioquia da Pisídia, nós fomos expulsos de lá. Chegamos aqui em Cônio, tentaram me apedrejar, me matar, Senhor. E eu só estava fazendo a tua vontade, pregando o Evangelho. Senhor, o que está acontecendo? Que Deus é esse? Não, queridos. Eles tinham
convicção, porque eles citam isso no final do capítulo 13, inclusive o apóstolo Paulo, ele se coloca na posição de cumprimento da profecia, que dizia que o evangelho chegaria aos gentios. Ele dizia o seguinte: estou eu aqui, eu estou cumprindo esta profecia. Então o apóstolo Paulo tinha convicção. Então, na verdade, queridos, é claro que aqui no texto está numa narrativa normal, eles fugiram para lá, de fato foi uma fuga, mas o entendimento correto desse texto é entendermos que a soberania do Senhor, na verdade, o chamou para outras 2 cidades, a fim de que pregassem o evangelho. Se entendermos essas coisas, aprenderemos a nos sujeitarmos à vontade de Deus, mesmo que nesta sua vontade signifique que passemos por tribulações, por sofrimentos, por situações difíceis. Haveremos de descansar se crermos na soberania de Deus. Amém, queridos? Na quarta-feira, na live, a gente prossegue a partir do verso 8. Mas antes disso, eu quero rapidamente, como hoje nós falamos bastante aqui, eu quero resumir o que nós aprendemos. 5 coisas, ok? Vamos lá? O que é que nós aprendemos hoje? A ênfase da igreja e dos nossos cultos devem estar na pregação do evangelho. Os sinais e prodígios foram importantes, mas se apresentam aqui no texto de forma secundária, apenas para confirmar o que era mais importante: o evangelho da graça. Foi o que nós aprendemos, ok? Então, qual é a coisa mais importante do nosso culto? A pregação do evangelho da graça. Se tiver curas, amém, que bênção. Mas isso é o mais importante. Segunda coisa que nós aprendemos acerca da expressão: falaram de tal modo que veio a crer uma multidão. Não é pela eloquência, pela sabedoria ou pela forma de pregar. Mas a ideia aqui se reflete na paixão dos apóstolos em fazer o que eles mais amavam: pregar o evangelho. E na convicção de que o evangelho de fato era o maior tesouro que eles poderiam oferecer ao pecador. Terceira coisa que nós aprendemos: se a fé é o caminho para a salvação, a incredulidade é o tropeço. Portanto, creia firmemente no evangelho e nada menos do que isso, não aceita nada menos do que isso, de uma crença absoluta no evangelho, na palavra de Deus. Quarta coisa que nós aprendemos hoje: encorajados pelo exemplo de nossos primeiros irmãos, que falemos também ousadamente no Senhor. Denuncie o pecado deste mundo. Não é para apontar o pecado dos outros, não, queridos. É para mostrar para eles a condição deles quando eles não têm Deus em sua vida. E a condição é somente esta, queridos: morte eterna. E feito isso, imediatamente após, anuncie a vida eterna. Porque nesta vida só existem 2 caminhos. Não dizem por aí que há muitos caminhos que levam a Deus? Falácia. Só há um caminho, e este caminho é por meio de Cristo Jesus. E o segundo caminho é o caminho da incredulidade e da perdição eterna. Eu vou ler aqui um texto para os irmãos, rapidamente acerca disso, que está em Mateus capítulo 25, versos de 31 a 34 e depois o verso 41. Olha o que diz Jesus em seu sermão escatológico. Ele fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. O mundo inteiro, todos diante dele. E ele separará uns dos outros. Ele vai formar 2 grupos de pessoas, queridos. E ele diz aqui: como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Essa divisão ela pode ser vista da seguinte forma: os que creem no evangelho e os que mantêm uma vida de incredulidade. E aí nesse sermão ele continua dizendo o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no verso 41 do capítulo 25 de Mateus ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, por isso que é muito sério. Aquilo que nós devemos anunciar e nós não devemos calar. Devemos sim falar ousadamente no Senhor. E que o Senhor assim nos abençoe. E o último ensinamento que nós tivemos aqui, o de número 5, que passemos pelas mais terríveis perseguições, oposições, por causa do nome de Jesus, tá, queridos? E aí aqui então aprendemos com isto que Deus é soberano, não nos desampara nunca e que a sua boa mão está conduzindo as nossas vidas. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está comigo. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.